Então, vamos lá. Essa aqui vai ser a correção, né, da avaliação diagnóstica, que é basicamente a nossa aula, certo? Primeiramente, eu vou falar um pouco do material didático que eu entreguei para vocês em PDF. Esse material foi, inclusive, eu que fiz, certo? E com esse material e com as videoaulas, basicamente, vocês só precisam disso para responder. Por exemplo, aqui a gente tem os conceitos, né, de isotérmico, isobárico e isocórico. Isso aqui não precisa. Isso eu botei só para encher linguiça, com o objetivo de vocês, entender, sabe, o conceito. De saber de onde veio, digamos, a fórmula da equação geral dos gases perfeitos. Porque a equação geral dos gases perfeitos é basicamente a somatória da equação da isotérmica, mais a equação da isobárica, mais a equação da isocórica, que dá a equação dos gases perfeitos, certo? Aqui está o significado. Como eu disse, pressão inicial, PI, ó, pressão inicial, pressão inicial, pressão inicial, volume inicial, temperatura inicial, pressão final, volume final e temperatura final, certo? Então, estão todos aqui distribuídos nessa equação geral dos gases perfeitos. Então, quais são as fórmulas que vocês vão usar? Aqui, basicamente, é a seguinte. Vocês vão usar essa fórmula aqui, equação geral dos gases perfeitos. Vocês vão usar essa fórmula aqui de densidade gasosa, da equação de estado dos gases perfeitos e mol, certo? Só essas quatro fórmulas, essas quatro aqui, vou até esquecer para não confundir, essas quatro fórmulas que eu mostrei para vocês, é suficiente para vocês responder as questões. Vou mostrar aqui para você. Vamos lá, primeira questão. Essa primeira questão, ela foi anulada, e eu dei o ponto, ela valia 0,8, e eu dei esse ponto para todo mundo, certo? A questão é descrita da seguinte maneira. O hélio, depois do hidrogênio, é um gás mais leve que existe. Dentre suas diversas aplicações, é utilizado para encher balões que transportam a atmosfera com um instrumento de pesquisa. Um balão com 5 litros de capacidade, ao se elevar ao solo, contém 0,2 gramas de hélio, a temperatura de 17 graus Celsius. Nessas condições, a pressão exercida pelo gás no interior do balão é aproximadamente, aqui tem os dados, né? Aqui tem a massa molar do hélio e tem a constante. Essa foi anulada, essa questão foi anulada, porque tá vendo esse R aqui, ó? Esse valor de R, que é o valor da constante, deveria ser 0,082 atm vezes litro dividido por mol vezes Kelvin, tá certo? Aí eu coloquei no caso 0,8. Como eu coloquei 0,8, eu digitei errado, o que aconteceu? O resultado estava dando diferente. Então, por isso, essa questão foi anulada, certo? Vamos lá. Então, como é que a gente resolve essa questão? O primeiro passo é fazer os dados. A partir dos dados, a gente consegue responder. Então, vamos lá. Vamos pegar os dados, tá certo? O hélio, um balão aqui, ó. Um volume, tá vendo? Volume de 5 litros. Então, eu coloco aqui o volume, vai ser igual a 5 litros, tá certo? De capacidade. Ao se elevar ao solo, contém 0,20 gramas, ou 0,2 gramas. Então, gramas é unidade de massa. Então, massa vai ser igual a 0,2 gramas. Ok? A temperatura aqui, ó, 17 graus Celsius. Então, temperatura é igual a 17 graus Celsius. Nessas condições, a pressão exercida pelo gás no interior do balão é aproximadamente. Aí aqui, ó, a gente tem gramas por mol. Gramas por mol, pessoal, é unidade de massa molar, representado por M, certo? M maiúsculo, ok? Então, é 2 gramas por mol. E a constante esse R, eu errei, tá certo? O valor é 0,082. Então, o R vai ser igual a 0,082. Aí, a TM, eu vou colocar a unidade, certo? A TM vezes litro igual a mol vezes Kelvin. Pronto, pessoal. Aqui a gente tem os dados. A partir desses dados, o que eu vou fazer com ele?
eu vou tentar responder. O que, que eu quero? Eu quero saber a pressão, tá vendo? A questão está pedindo a pressão. Então, eu preciso saber qual vai ser o valor dessa pressão, certo? Então, como é que eu faço? Eu vou lá aqui, tá certo? Na folha que eu vou entregar a vocês em PDF e vou tentar descobrir a pressão. O que é pressão? Essa pressão aqui, ó. Tá vendo? Então, eu posso usar qualquer uma dessas formas. Eu posso, usar equação de estado dos gases perfeitos ou posso usar essa aqui de densidade, ok? Gasosa. No entanto, eu aconselho usar a equação de estado dos gases perfeitos, certo? Então, vamos lá. Qual a equação do estado dos gases perfeitos? É igual a pressão vezes volume igual número de mols vezes R vezes T, certo? Aqui você está vendo, aqui ó, vocês estão vendo o R primeiro do que o N, mas tanto faz, certo? Dependendo de quem tiver primeiro aqui, o R ou o N, quando você multiplica, não vai alterar o valor do resultado. Ou seja, tanto faz 5 vezes 1 como 1 vezes 5. Ou, tanto faz como 4 vezes 3 como 3 vezes 4. Ok? Isso não vai alterar. Bom, sabendo a fórmula, eu só preciso pegar esses valores que eu peguei aqui nos dados e jogar nessa fórmula que eu encontro o resultado. É verdade? Verdade. No entanto, o que, que acontece aqui? Eu não tenho o valor de N, que é o valor de mol. Vocês estão vendo aqui o valor de N? Não tem. Então, eu preciso descobrir o valor de N. Como é que eu descubro o valor de N? N vai ser igual, que é o número de mols, número de massa dividido pela massa molar. Olha aqui, ó. Massa, número de mols é igual a massa dividido pela massa molar. Você está vendo? Pronto, peguei isso aqui. Aí eu vou descobrir o número de mols para colocar o valor aqui. Então vamos lá. N. Tô zoando, era pra sair da aula também. Como é? Para sair da aula. Vai embora lá. Só, vamos terminar pelo menos essas 4, essas 5 questões, tá certo? Aí da outra eu faço mais rápido, eu acelero um pouco. Eu acho que vocês já estão acostumados. Então vamos lá. Qual o objetivo? É encontrar o P da pressão, né? E eu tenho o valor de volume, que é 5 litros. Eu tenho o valor aqui do R, que é o valor da constante, né? E tem o valor de T, que é da temperatura. O que eu não tenho é do N. Então vamos descobrir o do N. A gente descobre fazendo o cálculo de massa sobre massa molar. Massa é igual a 0,2 gramas dividido pela massa molar, que é o quê? 2 gramas por mol. Esse cálculo, a gente corta gramas com gramas, né? Gramas dividido por gramas dá 1, então qualquer valor multiplicado por 1 é ele mesmo. Então vai ficar, no caso aqui, 0,1, né? 0,2 dividido por 2 vai dar igual a 0,1. Mol, que é a unidade remanescente. Portanto, vamos substituir aqui os valores, ok? Na equação. Então, pressão, eu quero descobrir pressão, repito. Volume. O volume é igual a 5 litros. N. N é o valor de número de mols. Acabamos de descobrir, dá 0,1 mol. O R é o valor da constante, aqui, ó. 0,082. T. Pessoal, preste atenção, isso aqui é importante. A temperatura está o quê? Está em graus Celsius, tá vendo? Graus Celsius. O que, que eu quero? Eu quero em Kelvin. Qualquer cálculo que eu faço com os gases, eu tenho que transformar graus Celsius para Kelvin. Então, como é que eu vou fazer isso? Isso é somar com 273. Só é lembrar de física. Somando com 273, 17 com 273 vai dar 290 Kelvin. Então, a gente vai usar esse valor aqui, tá certo? De temperatura. Portanto, vai ser igual a 290 Kelvin. Ok, pessoal? Agora aqui vamos fazer o cálculo. Pressão vai ser igual a 0,1 mol vezes 0,082 vezes 290. Eu vou fazer aqui o cálculo, tá certo? Pronto. Vai dar igual a 2,378, tá certo?
dividido por... Você está vendo esse 5 aqui, pessoal? Esse 5, ele está multiplicando a pressão, passa para o outro lado do sinal dividido. Ok? Aí, no caso, 2,378 dividido por 5. Eu vou até tirar esse livro, certo? Para não se confundir. Vou dividir aqui. Dá igual a 0,4756, ok? A pressão é em ATM. Preste atenção. Aqui não está 4756, a gente arredonda esse número aqui para 8, ficando igual a 4,0,48 ATM. Ok, pessoal? Então, a resposta certa vai ser o quê? Vai ser essa última, a letra E. Ok? Então, ou seja, parece complicado, né? Mas não. É basicamente você pegar os dados, jogar nessa forma. A única dado que você precisa achar mais é o valor do mol. Só isso. Próxima questão. A partir dos dados enviados de Vênus, né, que é o planeta, por uma sonda espacial norte-americana e soviética, pode-se considerar que, em certos pontos da superfície desse planeta, a temperatura é de 327 graus. Certo? Então, eu vou colocar aqui, não, vou ler, aí depois eu coloco os dados. E a pressão atmosférica é de 100 atm. Sabendo que a superfície da Terra, o volume molar de um gás ideal é 24 litros a 27 graus Celsius a 1 atm, qual seria o valor desse volume nesses pontos de Vênus? Então, o que a gente tem aqui? Vamos lá, isso aqui é bem simples, certo? A gente vai pegar os dados. A gente tem aqui a temperatura de Vênus e a pressão de Vênus, verdade? E vamos comparar com o da Terra. Aqui a gente tem aqui o volume da Terra, tá certo? Aqui temos a temperatura da Terra e temos a pressão da Terra. Então, basicamente, a gente pode adequar, usar essa fórmulazinha aqui, tá certo? Vou pegar os dados para vocês verem. Então, vamos lá. Aqui, a temperatura da Terra. Vou botar aqui, temperatura da Terra. Porque está o Tzinho pequeno. É igual a 327 graus Celsius, ok? Aqui, perdão, isso não é da Terra, não é de Vênus. Deixa eu apagar isso aqui. Aí, pressão atmosfera de Vênus vai ser igual a 100 atm, certo? São informações que eu sei de Vênus. Aí, sabendo que a superfície da Terra, o volume molar do gás ideal é esse, então qual seria o valor desse volume nesse ponto de Vênus? Então, eu preciso saber qual o volume de Vênus, tá certo? Nessas condições aqui, que eu não sei. Para saber, eu preciso comparar com o da Terra. Ok? Então, vamos lá. A temperatura da Terra vai ser igual a 27 graus Celsius. Pressão da Terra vai ser igual a 1 atm. Ok? E o volume da Terra vai ser igual a 24,6 litros. Então, esses aqui são os dados que a gente tem. Com esses dados, a gente só é jogar na fórmula e encontrar o resultado. Então, qual a fórmula que a gente vai utilizar? Essa fórmulazinha aqui, ó, tá vendo? A gente vai substituir, no caso, pressão inicial por pressão de Vênus, ok, pessoal? Pressão inicial, volume inicial, tudo que é inicial vai ser de Vênus. E o F, que é o final, vai ser da Terra. Só é a gente substituir e jogar aqui nessa forma. Vamos lá, para vocês entenderem melhor. Ok? Aqui vai ser pressão, certo? De Vênus. Tá vendo? Volume inicial vai ser volume vezes
o volume de Vênus dividido pela temperatura de Vênus, igual pressão da Terra vezes volume da Terra dividido pela temperatura da Terra. Ok, pessoal? Aí é simples. A gente só é jogar e vamos tentar fazer. Isso é substituir esses valores com o valor da equação aqui e a gente encontra o resultado. Fazer o cálculo e encontrar o resultado. Agora, a gente precisa lembrar de uma coisa. Aqui, ó, a temperatura está em graus Celsius. Vocês estão vendo? A gente tem que mudar para Kelvin. Como é que muda? Somando com 273. Então, vamos lá. 327 mais 273 vai dar igual a 600, não é isso? 600 Kelvin. E aqui, 27 graus Celsius mais 273 vai dar igual a 300 Kelvin. Ok, pessoal? Pronto. Então, a gente só vai pegar esses valores e jogar nessa fórmula e acabou-se. Veja como é fácil. Pressão de Vênus é igual a 100 atm vezes o volume de Vênus, a gente não sabe, vamos descobrir, dividido pela temperatura de Vênus que a gente calculou que é 600 graus Celsius. Inclusive, Vênus é uma das cidades, é um dos planetas mais quentes do nosso sistema solar. Vamos lá. Pressão da Terra. Pressão da Terra é um atm. Volume da Terra vai ser igual a 24 vezes 6 litros. E temperatura da Terra vai ser igual a 300 graus Celsius. Kelvin, perdão. Ah, droga. Pronto. Aí o que a gente vai fazer, pessoal? A gente faz meio sobre os extremos e faz o cálculo, certo? Então, basicamente é o seguinte. 100 atm vezes volume de Vênus vezes 300 Kelvin. Certo? A gente vai pegar essa extremidade aqui de cima e vai multiplicar com a extremidade de baixo. Igual. Agora a gente vai pegar outra extremidade de cima e vai multiplicar pela extremidade de baixo. Então vai ficar 1 atm vezes 24,6 litros vezes 60 Kelvin. Ok? A gente vai fazer agora o cálculo. 100 vezes 300 vai dar igual a, no caso, 30.000. Vezes volume de Vênus. Aqui a gente vai fazer o cálculo, vou fazer o cálculo aqui, que eu não sei fazer esse cálculo de cabeça. Vai ficar 24,6 vezes 600. Que vai dar igual a 14.760. Então, a gente vai isolar o volume de Vênus, vai ficar igual a 14.760 dividido por 3.000, ok? Isso aqui vai dar igual a quanto? Vou fazer aqui o conta. Vai dar igual a 0,492, certo? Litros, que é a unidade remanescente. A gente sabe que a unidade remanescente é simples. A TM lado esquerdo do sinal de igualdade, corta aqui com a TM do lado direito. Aqui Kelvin corta com Kelvin. E sobra só litros, né, que é a unidade remanescente. Aí vamos lá. Qual vai ser a alternativa? Vai ser a alternativa B, ó, tá vendo? 0,49 litros. Simples, pessoal. Então, vocês observam o seguinte, que é basicamente pegar os dados, saber qual é a fórmula que eu vou utilizar e substituir os valores. Basicamente é isso. Próximo. A densidade do gás de O2 possui a massa molar. Então, vamos lá. Densidade possui a massa molar de 32
gramas por litro, a 27 graus Celsius. Então, aqui no caso, a temperatura vai ser 27 graus Celsius. E 1 atm. Então, no caso, a pressão vai ser igual a 1 atm. Aproximadamente. Dados. O R vai ser a constante universal, né, que, como eu falei, 0,082 atm. Eu não vou colocar os valores das unidades, não, certo? Então, o que ele quer? Ele quer saber o seguinte. Ele quer saber, vamos lá, a densidade do gás, possui massa molar tal, a tanta teria aproximadamente. Mas isso aqui foi um erro meu. Eu não estou dizendo o que ele pede, não. A densidade do gás possui... Ah, entendi. Entendi. Seguinte. Eu estou querendo a densidade do gás. Eu fiz um erro aqui, tá certo, pessoal? Tá vendo isso aqui, ó? Esse aqui é o valor do... Não é o valor da densidade. É o valor da massa molar, tá certo? Deixa eu apagar isso aqui. Massa molar, ok? Então, o que eu quero descobrir é o valor da densidade, certo? Então, vamos lá. Qual a fórmula que eu vou usar? A fórmula que eu vou usar é essa aqui, ó, densidade gasosa. Eu não quero descobrir a densidade gasosa de um gás, então eu vou usar essa fórmulazinha aqui, ó, tá vendo? Que é igual a densidade igual a pressão vezes massa molar dividido R vezes temperatura. Então, densidade é igual a pressão vezes massa molar, R vezes a temperatura. Pega esses resultados, joga aqui nessa fórmula. Aliás, pega esses dados, joga aqui nessa fórmula e você encontra o resultado. Aqui, ó, pressão vai ser igual a 1 atm. Massa molar vai ser igual ao quê? Aqui a unidade deixa eu apagar aqui. Certo? A unidade aqui, o certo, vai ser, no caso, gramas por mol. Aí vai ser 32 gramas por mol vezes R, 0,082, vezes T. Olha, perceba, pessoal, que a temperatura está em graus Celsius. O que eu digo? O que eu peço para vocês transformar graus Celsius para Kelvin? Só é somar com 273, que vai dar igual a 300. Então, vezes 300. Só é fazer esse cálculo, pessoal, que vocês encontram o resultado. Então, aqui vai dar igual a 32, ok? Aí 0,082 vezes 300 vai dar igual a 24,6, ok? Aí a gente divide para ver quanto dá o resultado. 32 dividido por 24,6 igual a 1,3 gramas por mol. Portanto, o resultado correto vai dar igual a 1,3. Simples, pessoal? É simples. Ó. Basicamente, o que vocês têm que fazer é isso. Pegar os dados, a partir dos dados, descobrir qual é a forma que utiliza e substituir e encontrar os valores. É basicamente o exercício disso. E a fórmula eu vou dar para vocês. Esse material aqui, PDF, eu vou entregar para vocês. Então, vocês, basicamente, só precisam fazer os cálculos, entender a questão. Vamos lá. Próximo. Um balão cheio de ar quente
sobe a grandes altitudes. Por quê? Então, vamos lá. A gente tem um balão, né? Tá até bonitinho o balão. Balão. Certo? Aí, esse balão, ele usa ar quente, né? Só ar quente. Por que com ar quente o balão sobe? Então, essa é a pergunta. Vamos lá. Segundo, primeira alternativa. As moléculas de ar quente são menores do que as moléculas de ar na temperatura ambiente? Não. Certo, pessoal? Não. Isso aqui está errado. Por que está errado? Porque o tamanho das moléculas, elas são as mesmas, independente da temperatura. Então, por exemplo, uma molécula de água, ela apresenta o mesmo tamanho da molécula de água sendo no formato gelo, sendo água líquida ou sendo água gasosa. O tamanho da molécula de água, que é representado por H2O, vai ser o mesmo em diferente estado da matéria que essa molécula se encontra, certo? Então, é errado. Segundo, dentro de um balão, há menos moléculas por unidade de volume? Sim, certo? O que é unidade de volume? É o seguinte, vamos lá. A gente tem aqui, vamos supor, um recipiente. Aqui a gente tem um recipiente também de volume semelhante. O que acontece? Nesse aqui, vamos supor que tenha... As moléculas estão mais próximas. Se as moléculas estão mais próximas, elas estão ocupando mais unidade por volume. Se as moléculas estiverem muito distantes, como você está vendo aqui nesse segundo recipiente, elas estão ocupando o quê? Menos unidade pelo mesmo volume, certo? Então, por que a molécula gasosa, a molécula, quando você esquenta as moléculas, ela acaba ocupando menos unidade por volume? Bem, os gases são moléculas, tá certo? Largamente afastadas. Quanto maior a temperatura, maior vai ser o grau de agitação das moléculas. As moléculas vão se agitar com mais intensidade. Se ela está se agitando com mais intensidade, ela acaba ocupando mais espaço. Se ela está ocupando mais espaço, logicamente, você vai ter menos moléculas por unidade diária de um volume. Deu para entender? Então, vamos explicar novamente. Se eu estou aumentando a temperatura, estou aumentando a agitação das moléculas. Se as moléculas estão agitando com mais intensidade, estão ocupando maior volume, certo? Estão ocupando maior volume, fazendo com que ela tenha, digamos, menos moléculas por unidade diária. Ok? Então, basicamente isso. Aí, as moléculas de ar quente são maiores que as moléculas de ar na temperatura ambiente? Não. Eu já falei que o tamanho das moléculas são iguais, independente da temperatura, independente do estado físico. As moléculas de ar, quando aquecidas, são rompidas, formando átomos mais leves e diminuindo sua densidade. Bem, pessoal, essa aqui, ela é verdade às vezes. As moléculas, quando elas são aquecidas, elas podem ser rompidas, realmente, certo? E formar moléculas menores, isso é verdade. Mas quando elas já são gasosas, isso não acontece. Por exemplo, acontece o seguinte: se você pegar um álcool, ok, álcool, e a molécula de álcool é mais ou menos o seguinte: essa é uma molécula de álcool, ok? Então, essa aqui é uma molécula de álcool. Se você pegar e tocar fogo na molécula de álcool, aumentar muito a temperatura, ela entrar em combustão, essa molécula vai se quebrar e vai formar duas moléculas menores. No caso, essa aqui, que é o dióxido de carbono, e vai formar água. H2O. Então, ou seja, uma molécula grande formando duas pequenas. Mas isso acontece normalmente em uma molécula que é naturalmente líquida e se transforma em gás, certo? No caso, as moléculas que estão no nosso ambiente, já gasosa, como, por exemplo, dióxido de carbono e água, você pode aquecer ela à temperatura que for, ela não vai mudar, ela não vai quebrar a molécula de água. Do mesmo jeito, a molécula de dióxido de carbono não vai se romper. Então,
Nessa situação, essa alternativa ela é falsa, ok? As moléculas de ar, quando aquecidas, formam agregados, aumentando o espaço vazio entre elas. Essa aqui é uma mentira grande, em todos os sentidos. Então, é o seguinte, quando a molécula ela é aquecida, ela não se agrega, não se junta, ela se afasta, como a gente já viu. Ela agita mais vigorosamente e acaba se afastando e não se aproximando. Então, isso é errado. E outra coisa, se ela está se aproximando, ela está diminuindo o volume e não está aumentando o volume. Se eu estou juntando as partículas, o volume ocupado vai ser menor e não vai ser maior. Então, isso aqui também vai ser errado. Então, a resposta certa vai ser essa questão aqui, a letra B. Ok, pessoal? Vamos lá. Essa aqui é bem simples. Tá certo? Aí eu vou fazer essa e essa última e terminar a aula. Só essas duas. Ok, pessoal? Deixa eu ver que horas são. Essas duas a gente encerra e termina depois na próxima aula, ok? Então, eu quero saber se realmente vocês estão assistindo. Eu quero que vocês coloquem aí nos comentários um nome aleatório, tipo azul. Só para ver, só para provar realmente se vocês estão assistindo, certo? Só como comprovação, para ver se vocês não estão colocar aí e for fazer outra coisa. Então, coloca aí o nome azul aleatoriamente na... Oi? Não entendi? Você vai no chat e coloca o nome azul, só para confirmação. Ok? Então, vamos continuar aqui. Vamos responder só essas duas, certo? E terminar. Vamos lá. Pesquisa na tabela periódica. Eita, eu nem coloquei a tabela periódica aqui. As massas atômicas do hidrogênio, do enxofre, oxigênio e determina as massas molares desses ácidos. Então, vamos lá. Eu vou buscar aqui na internet uma tabela periódica, certo? Para saber a massa atômica. Então, vamos lá. Vou pegar aqui. Vamos olhar aqui. Vamos olhar nessa tabela periódica. Bem, pessoal, a massa atômica, essa tabela periódica não é uma boa tabela periódica para saber massa atômica, não. Vou pegar outra aqui. A massa atômica, pessoal, é o maior valor presente aqui nesses quadradinhos que representam os elementos. Certo? Vou só aumentar aqui para vocês verem. Então, o que eu quero? Eu quero saber o valor. Está ruim. Deixa eu ver se eu acho outro melhor. Acho que isso aqui. Pronto, isso aqui está para dar boa. Vamos lá. Ah, que droga. Pronto, isso aqui dá para ver bem, graças a Deus. É o seguinte, eu quero saber a massa molar. Eu quero saber a massa molar do enxofre, certo? Eu quero saber a massa molar do hidrogênio e eu quero saber a massa molar do oxigênio, certo? Então, vamos lá. Do hidrogênio, não sei se vocês conseguem ver. É 1,008. Eu vou colocar 1, certo? Vou anotar aqui. Hidrogênio é igual a 1. O do enxofre. O enxofre é igual aqui, ó. Enxofre, S, é igual a 32, tá certo? E do oxigênio, vocês estão vendo aqui, é igual a 16. Bom, agora vamos lá tentar responder aqui a questão. Vamos lá. Seguinte. Aqui a gente tem do hidrogênio, vou copiar, tá certo? Massa atômica do hidrogênio vai ser igual a 1
no caso, é molar. Como é molar, a unidade é gramas por mol, certo? A do hidrogênio, vou colocar aqui. Hidrogênio. É o seguinte, para não confundir vocês, vou apagar aqui. O hidrogênio, ok? O enxofre, que é representado por S, é igual a 32 gramas por mol. E o oxigênio é igual a 16 gramas por mol. Pessoal, preste atenção, isso aqui é bem simples, certo? Eu quero saber o quê? Eu quero saber a massa molar. Como é que se calcula massa molar? Massa molar a gente calcula da seguinte forma. É a soma das massas atômicas dos átomos presentes na molécula, certo? Simplesmente isso. A massa molar é a soma das massas atômicas dos átomos presentes nas moléculas. Então, vamos lá. Aqui, ó, o átomo de hidrogênio. Tem quantos átomos o hidrogênio tem? Ó? Tem 2 átomos. Então, vou colocar 2 vezes. Qual a massa atômica do hidrogênio? É 1. Então, 2 vezes 1, ok? Agora, isso aqui representa o hidrogênio. Ok, pessoal? O enxofre. O enxofre, vocês estão vendo aqui, ó, só tem um átomo de enxofre. Então, vai ser, no caso, mais 1 vezes 32, ok? Então, isso aqui representa a massa atômica do enxofre. Mas, observe que o oxigênio apresenta 4 átomos de oxigênio. Então, vai ficar 4 vezes 16, que é a massa atômica do oxigênio. Então, isso aqui representa o oxigênio. Aí, isso é fazer o cálculo. E você encontra o resultado. 2 vezes 1 vai dar igual a 2, mais 1 vezes 32 vai dar igual a 32, mais 4 vezes 16 dá 32, 64. Você vai fazer o cálculo. 2 mais 32 vai igual a 34, mais 64 vai dar igual a 98. 98 gramas por mol. Só isso. Fácil, fácil, fácil. Tá vendo como é fácil essas questões? Então, vamos lá, o último, certo? E a gente termina essa aula por hoje, ok? Vamos lá. Observe as afirmações a seguir e indique quais são as corretas. Vamos lá. A unidade de massa atômica pode ser representado por U? Pode. Ele pode ser representado por uma unidade de massa atômica. Então, está correto. Só não está verdadeiro. A unidade de massa atômica é 1 sobre 2, né, 1 dozeavos de massa do átomo de carbono, de número de massa igual a 12, verdadeiro também. Tem lá um vídeo explicando que como foi essa origem, que eles chegaram, né, a determinar, porque os químicos determinaram que a massa atômica ela é 1 dozeavos da massa do átomo de carbono, certo? Essa é verdadeira. O outro, a massa atômica de um átomo é um número muito próximo do seu número de massa, verdadeiro também. Tanto é que muita gente confunde o número de massa com o número de massa atômica, porque eles são praticamente a mesma coisa, certo? Em relação a valores. Então, todas estão corretas. Pronto, pessoal. Só essa aula, ok? A gente assistiu mais ou menos 1 hora de aula. Ah, não, deixa eu terminar só essa, certo? Calculo mol, ok? Só essa aqui, aí eu termino, certo? Não vamos sair agora não, por favor. Vamos lá. Calcule o mol de 27 gramas de água. Certo? Ô, Diego, eu queria almoçar, tá? É só essa aqui é bem rápida. Calcule o mol de 27 gramas de água. Você perguntou que queria almoçar, era isso? Você falou o quê? Mas tá bom, bora. 3 minutos a gente responde essa. É o mol. Como é que a gente calcula o mol? O mol calcula aqui, ó. Mol, certo? Massa dividido por massa molar. Então, vamos lá. Olha como é simples essa questão. N vai ser igual a massa dividido pela massa molar, certo? Calcule 27 gramas. Então, a gente tem aqui, ó, a massa, que vai ser igual a 27 gramas, não é verdade? Mas não tem a massa molar.
Como é que a gente descobre a massa molar? Fazendo aquele cálculo aqui que a gente fez. Vamos lá, como é? A massa molar, a massa atômica do hidrogênio, vou botar aqui, massa atômica do hidrogênio, é igual a 1 grama por mol, não é isso? E a massa atômica do oxigênio, a gente viu que é igual a 16 gramas por mol. Só é fazer o que a gente fez naquela questão. Quantos hidrogênios aqui tem? 2. Então, vai ser 2 vezes 1, que é a massa atômica do hidrogênio, mais. Só tem um átomo de oxigênio, vezes 16. Certo? Então, isso aqui vai ser igual a 2 vezes 1 vai ser igual a 2. 1 vezes 16 vai ser igual a 16. Portanto, esse resultado vai ser igual a 18 gramas por mol. Aí é só substituir. Mol vai ser igual a massa, que é igual a 27. Ah, droga. (27 gramas) dividido por 18 gramas por mol. O resultado vai ser igual a 27 dividido por 18. A 1,5. Aí, gramas corta grama, né? A unidade remanescente é mol. Eu vou apagar aqui. Pronto. Então, esse aqui é o resultado. Então, a resposta certa vai ser a letra D. Ok, pessoal? Então, é só isso por enquanto, tá certo? Então, aqui eu vou dar um simples resumo sobre solução e vamos responder as questões de solução, certo? Então, solução é bastante simples. Solução é qualquer mistura homogênea, tá certo? Ou seja, mistura homogênea a gente sabe o que é, né? Mistura que só apresenta apenas uma única fase. Por exemplo, água e açúcar. Se você misturar, você vai apresentar a única fase, então é mistura homogênea. Por exemplo, outra mistura homogênea é o metal bronze. Não sei se vocês sabem, o bronze, ele não é um elemento, certo? O bronze é uma mistura homogênea de dois metais, que é o estanho, que é por volta de 30%, e o cobre, que é por volta de 70%. Portanto, também é uma solução, porque é uma mistura homogênea. Está entendendo? Então, ou seja, tudo que é mistura homogênea, que só apresenta apenas uma fase, é solução, tá certo? A solução ela é dividida em duas substâncias, duas classificações de substâncias. O solvente, que é a substância que tem maior quantidade, né, maior proporção, e o soluto, que é o que tem a menor proporção. Por exemplo, água e sal. Quem tem maior proporção é a água, portanto, a água vai ser o solvente. Se por acaso eu colocar, como eu coloco menos sal, então o sal vai ser o quê? O soluto da solução. Se por acaso eu colocar água e álcool numa mistura, vai se tornar também uma mistura homogênea, a água e o álcool, certo? Quem vai ser o solvente e quem vai ser o soluto vai depender da quantidade. Se eu colocar mais água do que álcool, a água vai ser o solvente e o álcool vai ser o soluto. Se eu colocar mais álcool do que água, o álcool vai ser o solvente e a água vai ser o soluto, certo? Então, quem é o solvente, quem é o soluto, vai depender da quantidade da amostra. Ok? Bem, quando a gente pega e mistura, vamos supor, no solvente, um soluto não volátil, vocês sabem o que é soluto não volátil, né? É soluto que não evapora. Por exemplo, o açúcar. O açúcar evapora se você botar no meio ambiente? Não. Ele não vai evaporar. Portanto, o açúcar é um soluto não volátil, certo? Então, quando a gente coloca, mistura, um soluto não volátil com água, a solução pode ser insaturada, pode ser saturada ou supersaturada, certo? Como é que a gente classifica isso? Simples. Insaturada é quando a quantidade do soluto for inferior ao coeficiente de solubilidade. Beleza, Dito, mas o que danado é coeficiente de solubilidade? Aqui tem a definição. Mas
o coeficiente de solubilidade basicamente é a quantidade máxima que o solvente tem de dissolver aquele soluto, tá certo? Quando o solvente, a quantidade máxima que aquele solvente ele consegue dissolver aquele soluto, é considerado o coeficiente de solubilidade. Ou seja, quando você coloca mais soluto, ele não consegue mais dissolver, certo? Quando isso acontece, a gente diz que atingiu o coeficiente de solubilidade daquela solução, certo? Então, saturada é justamente isso. Insaturada é quando a quantidade de soluto é inferior ao coeficiente de solubilidade, e saturada é quando a quantidade de soluto se refere ao coeficiente de solubilidade. Ou seja, vamos entender aqui. Se eu pegar, por exemplo, água e colocar pouco açúcar na água e dissolver por completo, então ele é uma solução insaturada, porque se você colocar mais açúcar, a água vai conseguir dissolver. Então a solução é insaturada, certo? Insaturada. Aí eu pego e coloco açúcar, vou colocando açúcar, até atingir o coeficiente de solubilidade, ou seja, a capacidade máxima que aquele soluto pode ser dissolvido no solvente, certo? Atingiu, a gente consegue perceber quando ele não consegue mais dissolver, quando o líquido não consegue mais dissolver o soluto. Quando isso acontece, ele começa a formar depósitos do soluto. Se for açúcar, vai formar aquele depósitozinho de açúcar no fundo do recipiente. Esse depósito é chamado de precipitado, tá certo? Então, quando uma solução começa a formar precipitado, a gente diz que a solução é saturada. Por quê? Porque atingiu o seu coeficiente de solubilidade, ou seja, a capacidade máxima que o solvente tem de dissolver aquele soluto, ok? Daí vem para a supersaturada. Como é supersaturada? É o seguinte, imagina que uma solução saturada que formou esse precipitado. Se eu pegar e aquecer ele, tá certo? Botar em... Veja, quando você prepara um café, certo? Um café. Quando você prepara em água fervendo, ele consegue dissolver a água, consegue dissolver melhor o café do que em água fria, é verdade? Então, quando você esquenta, normalmente ele acaba aumentando o coeficiente de solubilidade, ou seja, ele acaba dissolvendo o soluto com mais facilidade. Aí ele dissolve totalmente. Quando ele resfria, aquele soluto que foi dissolvido, ele não volta instantaneamente a virar precipitado. Então, ele demora um tempo. Quando ele demora esse tempo, um tempo, assim, para ele virar novamente, a gente diz que a capacidade de solubilidade do solvente no soluto, ele é maior do que o seu coeficiente de solubilidade. Ou seja, ele dissolveu mais soluto do que o seu coeficiente de solubilidade, do que a sua capacidade de dissolver aquele soluto. Então, quando isso acontece, ele diz que a solução é supersaturada, tá certo? Então, sim, é isso. Como é que a gente consegue representar no gráfico? Simples. Aqui é um gráfico, a massa do soluto dissolvido, tá certo? No eixo Y, e no eixo X a variação da temperatura. Como você está vendo esse gráfico, quanto maior a temperatura, maior é a quantidade de soluto dissolvido na solução. Se o ponto de interseção entre a massa do soluto dissolvido e a temperatura tiver exatamente na curva do coeficiente de solubilidade, digamos que a solução é saturada. Se estiver abaixo do coeficiente de solubilidade, a gente diz que a solução é insaturada. E se o ponto de interseção ficar acima do coeficiente de solubilidade, a gente diz que a solução é supersaturada. Ok? Pronto, beleza. Aí agora a gente tem outras coisas. Primeiro, a gente vai falar sobre título. Como é que eu sei a quantidade de soluto em relação ao solvente? Simples. No caso M1, a gente pode descrever duas formas. Ou através de massa, ou através do volume. Mas normalmente se usa através da massa, tá certo? Como é esse cálculo? É bem simples. M1, tá vendo esse 1, pessoal? Esse 1 se refere a soluto, tá certo? Então, o M1 é soluto. O M2 é solvente. E o só M é a solução, tá certo?
Lembrando que a solução é a somatório do soluto mais o solvente. Como vocês estão vendo aqui, ó. Massa da solução M é igual a massa do soluto dividido, soma mais a massa do solvente. Massa do soluto é igual a massa da solução é igual a massa do soluto mais massa do solvente, certo? Então, simplesmente isso, ok? Aqui, ó, no título do volume é a mesma coisa. O que a gente difere em relação ao título é porque, em vez de a gente utilizar a massa do soluto, que é M1, a gente vai utilizar o volume do soluto, que é V1, tá certo? Dividido pelo volume da solução. Então, para quem quer saber o título ele tem uma importância que serve para a gente comparar a quantidade de soluto em relação à quantidade de solvente, tá certo? Então, a variação do título, ele dá uma resposta sempre, pessoal, sempre entre 1 a... Vou botar aqui o título. Ele é sempre menor do que 1 e maior do que 0. Então, varia entre 1 e 0. Então, o resultado sempre é 0,5, tá certo? 0,2, tá entendendo? 0,3. Então, sempre é um resultado assim, ok? Então, para a gente saber a quantidade percentual do soluto, o que a gente faz? A gente pega esse resultado e multiplica com 100%. E aí a gente obtém um resultado, que no caso aqui, se o título for 0,3, vai ser igual a 30%, né? 0,3 vezes 100 vai dar igual a 30%, ok? Aqui a gente tem também a concentração. A concentração ela pode ser comum, como vocês estão vendo, ou concentração molar. Na concentração comum, o que a gente faz? A gente utiliza, observe, a massa do soluto como referência. Já na concentração molar, como o nome já diz, molar, a gente utiliza como referência o mol do soluto, tá certo? Que é representado por N1. Lembrando que N1 vai ser igual à massa do soluto M1 dividido pela massa molar do soluto em M1, certo? E a diluição? A diluição é bem simples. Quando a gente tem, por exemplo, toma um café e aquele café é muito forte, o que a gente faz para deixar o café mais fraco? A gente adiciona água, não é verdade? A gente adiciona solvente para deixar o café mais fraco. Então, o que vocês vão fazer? Vão calcular, vão pegar o volume adicionado, né? Somar com o volume que você já tem do soluto e vão obter o volume final. Ok? Joga o volume final aqui nessa fórmula, estou dando um exemplo, e aí vocês vão procurar ou descobrir, no caso, a concentração final. Lembre-se, pessoal, se eu estou adicionando água na solução, eu vou deixar, teoricamente, a solução menos concentrada, não é verdade? Se, por exemplo, o café, como eu disse, está muito forte, e eu estou adicionando água no café, consequentemente, o café vai ficar mais fraco, ou seja, vai ficar menos concentrado. Então, quando a gente faz, no caso, um cálculo de diluição, o resultado da concentração final vai ser sempre menor, porque eu estou adicionando mais solvente e estou diminuindo a quantidade de partículas presentes naquela solução. Partículas de soluto presentes naquela solução e, consequentemente, diminuindo a sua concentração, certo? E aqui é densidade. Densidade é semelhante à densidade do primeiro ano. É densidade da solução igual a massa da solução dividido pelo volume da solução. Bem, o resumo é mais ou menos isso. Então, vamos lá responder a primeira questão? Olha como é simples. Preste atenção, pessoal. Preste atenção para você ver como isso é simples. Essa questão muita gente errou, e ela é bem simples. Marque as alternativas que apresentam soluções. É mais de uma alternativa. Então, o que é solução? Solução são misturas homogêneas. Então, toda mistura homogênea é uma solução. Então, vamos lá. Refrigerante é uma mistura homogênea? Sim. Refrigerante, aí só tem uma fase, não é verdade? E ele apresenta o quê? Ele apresenta várias substâncias presentes. Então, é uma mistura homogênea. O que o refrigerante tem? O refrigerante tem corante, o refrigerante tem água,
o refrigerante tem açúcar, o refrigerante tem o gás, dióxido de carbono, portanto, o refrigerante é uma mistura. Como a gente não consegue distinguir essa mistura, é uma mistura homogênea, e, consequentemente, vai ser uma solução, certo? A atmosfera. O atmosférico tem várias substâncias no atmosférico. Tem o oxigênio que a gente respiramos, tem o dióxido de carbono que a gente liberamos, tem o gás inerte, o nitrogênio, tem o gás obtido a partir da decomposição de matéria orgânica, que é o metano, tem o ozônio, que protege a gente da radiação ultravioleta. Então, ou seja, o atmosférico tem vários gases. Mas a gente consegue distinguir esses gases? Não. Esses gases só apresentam uma única fase. Portanto, vai ser considerado uma mistura homogênea e, consequentemente, vai ser uma solução. O aço. O aço, pessoal, ele é feito por uma mistura também, não existe o elemento ácido. Se você procurar na tabela periódica, você não vai ver elemento da tabela periódica chamado aço. O aço é uma mistura homogênea, portanto, só apresenta uma fase, a gente não consegue distinguir o aço, as substâncias presentes no aço. O aço é uma mistura homogênea do carbono, tá certo? Mais o ferro. Então, se eu misturar o carbono e o ferro, eu obtenho um aço. Portanto, o aço também vai ser uma solução, por ser uma mistura homogênea, sólida entre o carbono e o ferro. E o diamante? Bem, o diamante, pessoal, ele é só constituído de carbono. Só apresenta carbono na sua constituição. Portanto, ele é uma substância simples. Então, não vai ser considerado uma solução. Suco de laranja. Suco de laranja, ele é uma mistura, sim. Ele apresenta água, ele apresenta açúcar, ele apresenta várias coisas presentes, assim, composição própria do suco de laranja, mas se a gente prestar atenção, a gente vai conseguir distinguir. A gente vai conseguir, se você pegar um microscópio, prestar alguma atenção em algumas coisas, a gente vai ver ali que apresenta várias fases. E a gente consegue distinguir isso porque ele é turvo. Quando a gente apresenta um líquido turvo, sabe, que não é transparente, que você não consegue enxergar, você enxergar do outro lado, com certeza ali existem várias substâncias que não estão misturadas de forma homogênea. Se a mistura não é uma mistura homogênea, ou seja, uma mistura heterogênea que apresenta mais de uma fase, a gente diz que a substância ela é uma mistura heterogênea e, consequentemente, não é uma solução, tá certo? Então, a resposta certa ia ser o refrigerante, atmosférico e aço, ok? Porque o diamante é uma substância simples e o suco de laranja é uma mistura heterogênea e, consequentemente, não é uma solução, ok? Vamos agora partir para o nono gráfico. Como eu ensinei para vocês aqui, está o gráfico, certo? Se o ponto de interseção ficar na curva desse gráfico do coeficiente de solubilidade, a gente diz que é saturada a solução. Se tiver embaixo da coeficiente de solubilidade, a gente diz que é insaturada. E se tiver em cima, a gente diz que é supersaturada. Ok? Então, vamos olhar aqui. Quanto maior a temperatura, maior a capacidade do soluto A, maior a capacidade de solubilidade do soluto A. Não, pessoal, observe. A temperatura está aumentando. 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 graus. Mas a solubilidade, a capacidade de solubilidade está diminuindo. Ele é por volta de 50, em temperatura de 0 graus Celsius, e 80 graus Celsius está por volta de quase 10 gramas por 100 ml de água. Então, portanto, a sua capacidade de solubilidade está diminuindo com o aumento da temperatura. Portanto, é falso. A solução formada por 20 gramas de soluto, aqui, ó, 20 gramas de soluto, tá vendo, pessoal? Em temperatura de 30 graus Celsius, então 20 gramas de soluto, ó, a 30 graus Celsius. Olha onde está o ponto de interseção, tá vendo?
É supersaturada? Não. Por que não é supersaturada? Porque está abaixo da curva do coeficiente de solubilidade. Então, nesse caso, ele vai ser o quê? Vai ser insaturada e não supersaturada. Está errado. A solução formada por 10 gramas, aqui, ó, 10 gramas de soluto A, a temperatura de 40 graus Celsius. Então, 10 gramas, temperatura de 40 graus Celsius. Tá vendo? É saturada? Não. Seria saturada se estivesse na curva. Não está na curva. Então, é errado. Ela é insaturada também. A solução formada por 20 gramas de soluto, 20 gramas aqui, e temperatura de 50 graus Celsius. Então, 20 gramas e temperatura de 50 graus Celsius. Então, o ponto de interseção vai ser esse aqui, ó. É saturada, sim. Observa que está justamente no ponto de interseção, na curva. O ponto de interseção está justamente na curva do coeficiente de solubilidade. Portanto, a resposta certa é essa aqui. Ok, pessoal? Vamos para o próximo. Qual o título e o percentual do soluto na solução formada por 100 gramas de açúcar e 400 gramas de água? Pessoal, isso é muito fácil, certo? Vamos lá. Como é que se calcula título? Título é igual a massa do soluto dividido pela massa da solução. Não é isso? Vamos lá. Vamos pegar aqui os dados? Vou botar aqui mais isolado os dados, tá certo? O que a gente tem? A gente tem o seguinte: qual é o percentual do soluto na solução formada por 100 gramas de açúcar? A açúcar ela vai estar em menor quantidade, não é verdade, pessoal? Se está em menor quantidade açúcar, então açúcar vai ser o soluto. M1 vai ser igual a 100 gramas. E 400 gramas de água. Se a água está em maior quantidade, vai ser o solvente, M2. Então, vai ser igual a 400 gramas. Beleza, Diego. Mas só que esse M, eu tenho um resultado aqui de M1, que é 100 gramas. E o M? O M, pessoal, é, como eu disse, a massa da solução. Massa da solução vai ser igual a massa do soluto mais a massa do solvente. Portanto, vai ficar igual a 100 gramas mais 400 gramas, que vai dar igual a 500 gramas. Olha como é simples. Aí eu pego aqui o título, vai ser igual a 100 gramas, certo? Que é o M1, dividido por 500 gramas, que é a massa da solução que acabamos de encontrar. Então, 10 dividido por 5 vai dar igual a 0,2, acredito eu. Acho que é 10,2. Ok, pessoal? Então, esse aqui é o resultado do título, aqui, ó, 0,2. Como é que é o seu percentual da solução? Como eu expliquei, eu só preciso multiplicar por 100%. Portanto, 0,2 vezes 100% vai dar igual a 20%. Então, o resultado é 0,2 e 20. Olha que coisa fácil. Respondendo 3, ó, rapidão. Calcula a densidade do balão de 2 litros, tá certo? Então, vou fazer aqui os dados. Vou fazer os dados aqui, para a gente se atrapalhar. Dados. Ok? A densidade do balão é 2 litros, tá vendo, pessoal? 2 litros. Então, vou pegar aqui, ó. Densidade vai ser igual a... Não, calcula a densidade. Então, eu vou calcular a densidade. Perdão. Vou calcular a densidade. 2 litros é volume, ok? Então, o volume dele é 2 litros. Cheio por uma mistura de 20 gramas, olha aqui, ó, 20 gramas de dióxido de carbono. Então, vamos lá. 20 gramas é a massa do solvente, né? Que é o que apresenta maior concentração. 20 gramas. E massa do soluto, que é o que apresenta menor concentração, é 5 gramas, que é o de oxigênio. Então, basicamente é o seguinte, entender a questão. Aqui a gente tem um balão, tá certo? Esse balão apresenta 20 gramas de dióxido de carbono, CO2, e apresenta aqui, ó, 5 gramas de oxigênio, que é o que a gente respira. Ok? Então, ele quer saber o seguinte, qual vai ser a densidade desse balão, certo? Então, é simples. Como é o cálculo de densidade? A forma de densidade é densidade igual a massa da solução dividido pelo volume da solução, certo? Vamos lá.
A gente tem massa da solução? Tem não, pessoal. Como é que a gente faz? A gente descobre através daquela fórmula. Massa da solução é igual a massa do soluto mais massa do solvente. Portanto, massa do soluto vai dar igual o quê? 20 do soluto é igual a 5 gramas, perdão. Vou apagar aqui. Cinco gramas mais 20 gramas, que vai ser o do solvente. Portanto, a massa da solução vai ser igual a 25 gramas. Então, você vai jogar dessa forma, certo? Densidade vai ser igual a 25 gramas, que é a massa da solução, dividido pelo volume, que é 2 litros. O resultado disso aqui vai ser igual a... olha uma coisa importante, ó. Tá vendo aqui a unidade? É ml. Então, a gente vai ter que converter para ml. Quanto é 2 litros, pessoal, convertendo para ml? Isso é dividir por 1.000. 2 litros é igual a 2.000 ml, certo? Então, a gente joga aqui. Vai ser, no caso, 25 gramas dividido por 2.000 ml. Eu vou fazer o cálculo aqui no celular, tá certo, pessoal? Porque eu não sei fazer esse cálculo de cabeça, eu estou com medo de dar a resposta errada aí para vocês. Apesar que é bem simples fazer de cabeça, mas por via da dúvida, vamos lá. 25 dividido por 2.000, ok? Dá 0,0125 gramas por ml. Então, a resposta certa vai ser o que? A letra A, certo? Então, essa aqui vai ser a resposta. Tá vendo, pessoal, como é simples? É simples. Observe que até agora, você só faz 2 cálculos. Com 2 cálculos é suficiente para você encontrar o resultado. Calcule a concentração comum, tá certo? Então, eu preciso saber a concentração comum, que é a concentração final, né, provavelmente, da solução formada por 100 gramas de açúcar. Vou apagar aqui. Já sei. Não é diluição. Concentração comum, formada por 100 gramas de açúcar. Então, no caso aqui, a massa do soluto vai ser igual a 100 gramas, né, que tem a menor concentração, e 400 ml de solução. Então, o volume da solução é igual a 400 ml. Olha como é simples, pessoal, isso aqui. Isso aqui é simples demais. Como é a fórmula da concentração? Concentração é igual a massa do soluto dividido pelo volume da solução. Só isso. Eu pego e coloco no lugar das unidades, só faço substituir os valores e encontro o resultado. Massa do soluto é igual a 100 gramas, como vocês estão vendo aqui, ó, dividido por 400 gramas, que é o volume da solução. Aliás, 400 ml, que é o volume da solução. Esse cálculo vai dar igual a quanto? 100 dividido por 400 é igual a 0,25, não é isso? Gramas por ml. Portanto, a resposta certa... Opa! Ei. A resposta certa vai ser a opção B. 0,25 gramas por ml. Tá vendo como isso foi simples? Só você pegar os dados e jogar na fórmula. Próximo. Calcule a concentração molar. Isso aqui é mais complicado. Concentração molar é igual número de mols, N do soluto, né, N1, que é o número de mols do soluto, dividido pelo volume da solução. Aí, de uma solução formada por... Então, vamos lá. Eu quero encontrar aqui a concentração molar. A solução é formada por 100 gramas de açúcar, né? Então, no caso, massa do soluto é igual a 100 gramas. E 400 gramas de solução. Olha aí, ó. Parecido com com o dado do outro exercício. Do exercício anterior. Beleza, como é que eu faço isso, Diego? Simples. Aqui, observe
que o N1, que é o número de mols de soluto, não apresenta aqui nos dados. Não é verdade? Aqui não tem dados de número de mols de soluto. Tem apenas de massa do soluto. Então, como é que a gente vai fazer para descobrir esse número de mols de soluto? Simples. Número de mols de soluto, N1, vai ser igual a massa do soluto, M1, dividido pelo volume da solução. Portanto, vai ser igual ao quê? 100 gramas dividido por 400 ml, certo? Ok? Então, 100 dividido por 400 vai dar igual a... Ah, não. Erro. Havia aqui. Tem o seguinte. Ainda bem que eu prestei atenção. Senão eu já ia... Seguinte, a fórmula é número de mols, certo? Do soluto, igual a massa do soluto dividido pela massa molar do soluto, tá certo, pessoal? Essa fórmula aqui, ó. Vocês podem ver. Tá vendo aqui? Essa fórmulazinha aqui. Certo? Pronto. Aí vai ser, no caso, do 100 dividido, ó. Tá vendo a massa molar aqui, ó? Massa molar do soluto é igual a 342,3 gramas por mol. Então, vai ficar 342,3 gramas por mol. Corta gramas. Esse resultado vai dar igual a quê? Vai dar igual, deixa eu fazer aqui a conta. Vai dar igual a 0,29, certo, pessoal? Gramas, corta gramas, fica igual a mol. Aí só é jogar, pronto. Agora a gente encontrou o número de mols. Pega o número de mols e joga naquela fórmula. Concentração molar vai dar igual a 0,29, que foi a unidade que acabamos de encontrar, ok? Dividido pelo volume. Olha, preste atenção, pessoal, aqui, muito importante. Tá vendo o volume aqui, ó? Tá em ml, ó, ml. A unidade aqui está em litros. O que a gente faz? Converte, ok? Como é que a gente converte? ml para litros é dividido por 1000. Então, vai ficar igual a 0,4 litros, ok? Então, vai ficar, no caso, 0,29 mols, que foi o que acabamos de encontrar, vezes 0,4 litros. Portanto, o resultado vai dar igual a... Deixa eu dar uma olhada. 0,29 dividido por 0,4. Ficou igual a 0,725, certo? Se a gente arredondar isso, vai ficar igual a mols por litro. Se a gente arredondar isso, vai ficar igual a 0,7, a gente arredonda esse 2 para 3, né, por conta desse 5, vai ficar igual a 0,73. Qual o resultado? Letra C, ok? É simples. E agora eu acho que é a última questão. Vamos lá. Uma solução com concentração, tá vendo? Então, a concentração inicial dessa solução é 250 gramas por litro, ok? E, no caso, ele apresenta um volume inicial de 400 ml. Foi adicionado 600 ml com a nova concentração. Então, preste atenção. Esse aqui, volume, é o volume adicionado, tá certo, pessoal? Não é o volume final. Ok? Como é que a gente resolve isso? Simples. Eu quero a concentração da solução. Será a concentração final. Então, é aquela analogia que eu fiz com o café. Eu tinha uma solução com concentração de 250 gramas por litro e o volume era 400 ml. Eu peguei, eu adicionei mais 600 ml. Então, se eu adicionei mais água naquela solução, ficou a solução mais fraca. Então, a concentração final vai dar um resultado inferior à concentração inicial, tá certo, pessoal?
em diluição de solução, sempre é isso. A concentração final tem um resultado inferior à concentração inicial, certo? Então, vamos lá. Se eu tinha 400 e adicionei 600, qual vai ser o volume final? Certo? Então, vamos lá. O volume final vai ser igual ao volume inicial da solução mais o volume adicionado. Portanto, o volume inicial é 400 ml, certo? Mais 600 ml, que vai dar igual a 1.000. Certo? Olha aqui a unidade está como? Está em litros. Ok? Então, vamos converter os dois para litros. Aqui, ó, volume final em litros vai ficar igual a 1 litro. E aqui, ó, o volume inicial vai ficar igual a 0,4 litros. Certo? Então, a gente joga agora na fórmula. Ok? Vamos jogar na fórmula. Qual é a fórmula da concentração? Simples. Concentração inicial vezes volume inicial igual concentração final vezes volume final, certo? Qual é a concentração inicial? 250 gramas por litro vezes, tá certo? O volume inicial é 400, né? Mas a gente mudou aqui, ficou 0,4 litros, igual concentração final, o que a gente vai descobrir, e o volume final, a gente viu que é igual a 1 litro, certo? Então, o que a gente faz? A gente corta litro com litro, né? Logo, vamos cortar, e a gente inverte, tá certo? Vamos inverter já calculando. O que a gente sabe? A gente sabe que concentração final vezes 1 vai dar igual a concentração final. E 250 vezes 0,4 vai dar igual a... Vou fazer aqui. Vezes 0,4. Vai dar igual a 100. Vai dar igual a 100, certo? Então, portanto, o resultado vai dar igual a 100 gramas por litro. Ou seja, vai ser a alternativa A, tá certo, pessoal? Pronto. Acabou a aula. Só isso. Acho que foi até mais rápido que outra aula.